esqueci. Que fica ali dentro. Professor, pode repetir, por favor? Fazer uma pesquisa para ver procedimento material de quem que ele é privativo, se é do enfermeiro, de quem que é, sobre bolsa de colostomia. Outra coisa que eu vou falar para vocês, que agora eu vou falar para toda a turma. Eu conversei, hoje a gente vai ter 2 aulas juntos, tá? 2. O tema 1 e o tema 2. Por qual motivo? Eu vou adiantar as aulas de vocês para pegar vocês mais em farmaco. Porque eu sei que o cálculo vai ser aí tenebroso e eu conversei com o diretor para vocês não serem prejudicados, para a gente poder ajudar vocês aí com o cálculo, tá bom? Então, aí eu ajudo vocês. Mandei um negócio para vocês, assistam o vídeo, veja como faz passo a passo, tente fazer. Essas aulas que eu vou mandar vai ser lá para o final. Então, vão assistindo, vão treinando, que vai ser importante, tá bom? Hoje, a nossa aula, nós vamos falar aí da parte do tema, nós vamos falar... Olha lá, tá vendo? Só eu ir apresentar já começa, chamar. Então, hoje a gente vai falar desse tema aí importante. Vou passar um vídeo para vocês escutar. Prestem atenção, prestem bastante atenção no vídeo. Depois, vocês vão ter esse vídeo, porque eu vou mandar nos slides, que ele está nos slides, tá bom? Então, não precisa se preocupar. Ai, meu Deus, e agora? É igual o de manhã, o de tarde. Manda o vídeo para mim, professor. Eu falei, espera que está no PowerPoint. Gente, o Moisés não entrou, o Emerson não entrou hoje. Eu tô aqui, professor. O Emerson? Não, mas é o Emerson, tá aí? Isso, eu tô aqui, o Moisés também. Pelo menos ele falou aí. O Moisés tá aí. Ele falou no começo aí alguma coisa? Eu acho que o Moisés não entrou na aula hoje, não. Estão vendo aqui a dona do YouTube, Edu? Sim. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a falar sobre o sistema digestório. Vocês pediram tanto para falar do sistema digestório aqui no canal que hoje finalmente a gente vai começar a falar sobre esse sistema e na aula de hoje a gente vai dar aí uma introdução ao sistema digestório. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de clicar no botão inscrever-se aqui embaixo e ativar o sininho para que você receba uma notificação todas as vezes que eu postar uma aula nova. É importante que você ative as notificações, porque as aulas aqui no canal são iniciais. Então, hoje a gente começa a falar do sistema digestório, mas vai ter mais conteúdo em outras aulas, então ativa as notificações para você ir recebendo aí as novas aulas sobre esse sistema. Vou deixar aqui embaixo também o link para o site Anatomia, etc., onde você pode ter acesso a conteúdos exclusivos. Bom, vamos ao assunto hoje, então. Vamos falar sobre o sistema digestório. Você pode ter ouvido falar sobre esse sistema como sistema digestivo também. O sistema digestório, gente, é o sistema responsável por degradar o alimento que a gente come e preparar esse alimento para que ele possa ser usado pelas nossas células. Todo mundo sabe que a alimentação é vital para a vida. Se a gente não come, a gente morre. Só que o nosso corpo ele não consegue utilizar os alimentos, nossas células não conseguem utilizar os alimentos que a gente ingere da maneira que eles são ingeridos. Então, é necessário que esses alimentos eles tenham aí uma preparação, eles sofram todo um processamento para que eu consiga, então, quebrar ele em moléculas que consigam ser utilizadas pelas células. Gente, é da alimentação, é dos alimentos que o nosso corpo ele consegue extrair os nutrientes necessários para que as nossas células realizem as reações químicas que elas precisam realizar e gerem energia. Nós chamamos de nutrientes, então, as substâncias químicas que são necessárias para o nosso corpo conseguir sustentar a vida. E esses nutrientes, então, são adquiridos através
da alimentação. E os nutrientes energéticos são aqueles nutrientes que a gente ingere e o nosso corpo, as nossas células conseguem transformar em energia, que no nosso corpo é armazenada em forma de ATP, adenosina trifosfato. Os nutrientes energéticos, ou seja, aqueles nutrientes que o nosso corpo consegue transformar em energia, são os carboidratos, as gorduras e as proteínas. E essa degradação toda que eu estou falando para vocês, essa degradação do alimento e transformação desse alimento em moléculas que consigam ser absorvidas pelo nosso corpo e utilizadas pelas células, todo esse processo é chamado de digestão. E o responsável, então, pela digestão é o sistema digestório, daí o nome do sistema. Além da digestão em si, essa preparação do alimento, ela passa aí por alguns processos básicos, que são as funções ou atividades básicas aí do nosso sistema digestório. Então, a primeira função do sistema digestório é a ingestão, que nada mais é do que a captação do alimento, é o ato de comer. Em segundo lugar, a gente tem a mistura e movimentação desse alimento, que acontece através de contrações musculares que ajudam a misturar esse alimento com todas as secreções aí produzidas pelo sistema e também a movimentar esse alimento ao longo do trato gastrointestinal. Essas contrações são contrações em onda e são chamadas de peristaltismo. Em terceiro lugar, a gente tem a digestão, então, que, como eu já falei, é a degradação do alimento. E a digestão, ela acontece por processos químicos e por processos mecânicos. A digestão química, como o nome diz, é feita através de substâncias químicas e é responsável por degradar as moléculas. Já a digestão mecânica, ela envolve exatamente esses movimentos que eu falei para vocês e que servem para auxiliar a digestão química. Em quarto lugar, a gente tem a absorção. A absorção é a passagem dessas moléculas resultantes da digestão do trato gastrointestinal para o sangue ou para os vasos linfáticos, para elas serem transportadas aí até as células. E em quinto lugar, nós temos a defecação, que é a eliminação das substâncias que não foram digeridas do trato gastrointestinal e do nosso organismo. Bom, a gente já sabe, então, as funções principais aí do sistema digestório. Anatomicamente e funcionalmente também, o sistema digestório, ele pode ser dividido em trato gastrointestinal ou trato digestório e órgãos anexos ou órgãos acessórios do sistema digestório. O trato gastrointestinal, gente, ele é um tubo contínuo de aproximadamente 9 metros e que começa na boca e termina no ânus. Os órgãos que fazem parte do trato gastrointestinal são a boca ou cavidade oral, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. As estruturas anexas ou acessórias desse sistema incluem os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Alguns autores dividem aí anatomicamente o trato gastrointestinal em trato superior e inferior, sendo que fazem parte do trato gastrointestinal superior a boca, a faringe, o esôfago e o estômago. E fazem parte do trato gastrointestinal inferior o intestino delgado e o intestino grosso. Agora vamos entender um pouquinho como que os tecidos aí desse sistema se organizam, como que é a histologia geral do sistema digestório, que é uma coisa que vocês pedem aí bastante para eu falar também. O nosso trato gastrointestinal, ele é formado aí por 4 camadas de tecidos. E essas camadas, elas se sobrepõem aí de forma concêntrica, como se fossem aí as camadas de uma cebola. De dentro para fora, essas camadas são a túnica mucosa, a túnica submucosa, a túnica muscular e a túnica serosa. A túnica ou a camada mucosa é a camada mais interna. E ela é composta por tecido epitelial simples, que é quem faz contato direto aí com o meio interno do trato gastrointestinal, que é quem tem contato direto aí com os alimentos que vão passar pelo trato gastrointestinal. É composta também aí, depois dessa camada de tecido epitelial,
por uma camada de tecido conjuntivo frouxo ou areolar. Lembrando que sempre que tenho tecido epitelial, eu tenho junto tecido conjuntivo também, para conseguir nutrir esse epitélio, e uma camada de músculo liso. A segunda camada, então, depois da túnica mucosa, é a túnica ou camada submucosa. E ela é formada por tecido conjuntivo frouxo, e ela é responsável por unir a túnica mucosa à túnica muscular, que é a próxima. A túnica muscular, então, já é uma camada espessa de músculo. Agora, olha só que interessante. Na boca, faringe, na parte superior aí do esôfago, essa túnica contém também músculo estriado esquelético. E é esse músculo que é responsável pelo ato voluntário da deglutição, o ato de engolir. No restante do trato, a túnica muscular é composta por músculo liso, que tem contração involuntária. E essas contrações involuntárias são aquelas que eu falei, que auxiliam na digestão e na movimentação do alimento através do trato gastrointestinal. Essas contrações involuntárias são coordenadas aí por neurônios do sistema nervoso autônomo. Por último, então, a gente tem a túnica serosa, que é a mais externa e reveste aí as estruturas intraabdominais do trato gastrointestinal. A túnica serosa, então, é uma membrana que tem tecido epitelial, tem tecido conjuntivo na sua composição também, e ela também secreta um líquido seroso, que permite que as estruturas do trato gastrointestinal deslizem aí facilmente contra outros órgãos do abdômen. A túnica serosa é também chamada de peritônio visceral, e ela reveste os órgãos intraabdominais. Revisando, então, o sistema digestório é o sistema responsável por degradar os alimentos que comemos e prepará-los para que eles possam ser utilizados pelas células. Essa degradação das moléculas de alimento é chamada de digestão. As funções do sistema digestório incluem aí 5 funções básicas: a ingestão, a mistura e movimentação do alimento, a digestão, a absorção e a defecação. O sistema digestório é dividido em trato gastrointestinal e órgãos acessórios ou órgãos anexos do sistema. Fazem parte do trato gastrointestinal a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. As estruturas anexas do sistema incluem os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Histologicamente, o trato gastrointestinal possui 4 camadas concêntricas de tecido. De dentro para fora, essas camadas são a túnica mucosa, a túnica submucosa, a túnica muscular e a túnica serosa ou peritônio visceral. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar um joinha aqui embaixo, porque ajuda bastante o canal. Comenta aqui embaixo se você está estudando na faculdade ou na escola um sistema digestório. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tudo bem? Viram que não é difícil, não é difícil vocês entenderem. Só que no nosso PowerPoint, pode entrar. O professor Moisés entrou. Ele está participando da aula hoje. Vocês viram que não é difícil? Parece diferenciado as coisas, mas é muito mais fácil quando vocês entendem. Quando começa o processo digestório. A gente pensa no processo digestório como o primeiro princípio. A hora que eu começo a mastigar o alimento, eu começo a mastigar este alimento, eu vou mastigando, ele faz o processo, começa a digestão pela boca, vai jogando amilase, vai jogando algumas coisas, e percebam, quando nós estamos falando, ou nós estamos comendo, a nossa boca enche de saliva,
que é para molhar o alimento para ficar mais fácil a mastigação, tá? Então, aí depois ele vai, desce pelo esôfago, tem o peristaltismo, que vai levando esse quimo, que nós chamamos de quimo, porque ele já sofreu uma enzima dentro do nosso organismo, aí ele entra no estômago. Ele chega no estômago, página 92, muito obrigado, Cássio. Ele chega no estômago, o que acontece no estômago? Professor Moisés chegou, gente, olha lá no carro. Ele chega no estômago e aí ele faz toda uma degradação, perfeito? Ele faz todo o processo de degradação. Este processo de degradação que sofre dentro do estômago pelo líquido que a gente fala, pelo suco gástrico. Então, ele vai reduzir isso menor que uma molécula, menor que um nêutron, para poder entrar dentro dessa célula, perfeito? E aonde a gente tem? A comida é como se fosse um tubo direto, que entra pela boca e sai pelo ânus. Mas aí sofrem várias coisas, tá? Que acontecem no organismo. Outra coisa importante que a gente tem que saber, não é no estômago que é feito a absorção dos nutrientes. E aonde é feita essa absorção é no intestino delgado, tá? Aonde a gente vai ver. Vou mostrar o PowerPoint para vocês, sendo que nós já foi falado quase tudo isso. Então, é mais para a gente conhecer e depois vocês dar uma lida, tá? Que é o mais importante. Aqui depois tem outro vídeo que vocês podem dar uma olhada, vai falar as mesmas coisas. Aí o que eu estava falando do processo digestório, tudinho, como ela também falou, né? O que ela comentou com a gente, né? O canal alimentar inicia na cavidade bucal, continua na faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso. E termina no reto, tá? Então, aí para vocês verem, começa como se fosse uma coisa só. Mas aqui, ó, que vai fazer a absorção. Aí ele fala sobre a cavidade bucal, ele fala algumas coisinhas, ele vai falar das parótidas, que nós já falamos, da faringe, que nós também conversamos na outra aula, e aí a gente tem o esôfago, né? Que aí começa aqui, ó, toda essa parte. Então, vocês vão dar uma olhada, é ele que funciona, que impulsiona aí toda a parte alimentar pelo peristáltico, né? Movimentos peristálticos, isso é importante a gente saber. Aqui, nessa imagem, é o intestino grosso, desemboca no reto. Desemboca no reto, perfeito. E aí nós temos, né, o esôfago, aí nós vamos para o estômago. O estômago nós temos toda essa parte, aonde nós temos aqui, ó, é o estômago, onde nós temos o fundo, o corpo e... Professor? Oi. Deixa eu falar um negócio pro senhor. Eu tô voltando de uma entrevista de emprego aqui e eu tô dirigindo e prestando atenção na aula. Mas eu acho que não vai ser uma boa para mim, não, viu? Uhum. Então você vai para casa? Pode ir, vai. Também não é assim, né? Eu pensei que vocês iam falar, não, fica, para no meio do caminho, você é muito importante. Só você escutar a aula, deixar ligado como se fosse um rádio. E vai dirigindo o carro. Tá bom. Isso, Moisés, só escuta, não precisa olhar, só você ficar escutando. Não precisa olhar, mas presta atenção na aula. Pronto. Então... Beleza, então tá bom. Então, se o senhor vê eu não olhando pro senhor, não é porque eu não tô prestando atenção, não. É porque eu tô dirigindo, tá bom? Aí tá beleza. Tá bom, professor. Aí o fundo, que nós temos, o corpo, tá? E o pilore, que é o fundo aqui, ó, parte do pilore. É aqui que vai acontecer, quando ele sai daqui, por que ele fecha? Para o cocô não vir para cá, ó, para o estômago.
tá? A mesma coisa acontece, a cardia aqui, o piloro e o piloro fecha. Aí começa o duodeno. É nesta parte do duodeno que nós vamos ver que morfologicamente é subdividido em 3 segmentos: duodeno, jejum e íleo. Então ele vai aí acontecendo essa parte. Nós temos, e ele faz parte do intestino delgado. E aí é ele que faz toda a parte de absorção de nutrientes, águas, medicamento e tudo isso, tá? Então aqui a gente vê o fígado, né? O estômago que está aqui, o esôfago, né? E aqui vocês vão ver mais ou menos a parte do pâncreas, tá? Aí vocês vão ver que tem o jejum, tudo isso a gente só consegue ver macroscopicamente, tá? O jejum no milho, então aí para vocês conhecerem. E o intestino grosso, que é muito importante vocês conhecerem. Ele é constituído aí, tá vendo? Esse é o intestino grosso, né? Ó, essa parte aqui é o intestino grosso, aonde nós temos o colo ascendente, colo transverso e descendente, que desemboca no reto, tá? E aqui tem o processo sigmoide, que é essa parte aqui, que ele fala, tá? Então aqui vocês vão ver. E constituição final do reto, que apresenta o estreitamento em sua parte distal, denominado de canal anal, que atravessa inferiormente o períneo e se abre no exterior através do ânus, tá? Aonde saem as fezes. Perfeito? Os anexos que a gente tem, ó, o pâncreas, aquilo que a gente fala, o que é importante do pâncreas, que a secreção endócrina mais importante é a insulina e o glucagon. O exócrino é o suco pancreático, também ajuda. Tudo aí vai fazer, né, no ducto, para poder. E uma coisa importante, que esta parte aqui, ó, tá vendo? É o peritônio. O peritônio, tem gente que fica inchado, muito inchado com água, que vocês veem um barrigão, é o peritônio, que toda a água vai ficando aqui, vai acumulando no peritônio, tá? Então, aonde tem cistite, vocês já ouviram falar, tá? Então, é um acúmulo de líquido no peritônio, tá? Então, tem tudo isso. E os órgãos retroperitoneais, os rins, ureteres, pâncreas e parte do duodeno e do colo, tá? Então, aí para vocês conhecerem. Essa parte, como foi falado lá, depois vocês dão uma lidinha, não deixa de dar. E aí nós vamos entrar para nossas patologias importantes, tá? Quais são as patologias importantes? Nós vamos começar pela gastrite. Tudo que for it, nós chamamos de inflamação, tá? É uma inflamação, it. Tudo que vocês vêem no final, it, é uma inflamação. Então, aí, a gastrite consiste na inflamação do revestimento gástrico. Lá nas túnicas que ela mostrou para vocês, naquelas rosinhas que fala, né? Então, ali que é revestido, nos epitérios e tudo isso. A inflamação pode ser causada por vários fatores, como uma infecção, um estresse decorrente de uma doença grave, uma lesão, alguns medicamentos e distúrbios imunológicos pode levar à infecção. O revestimento gástrico é resistente à irritação. Geralmente pode suportar ácidos muito fortes. O revestimento gástrico, ele acaba não corroendo, né? No entanto, a gastrite, o revestimento gástrico sofre uma irritação e uma inflamação. A gastrite é dividida em 2 categorias, dependendo da sua gravidade. A gastrite erosiva é a mais grave do que a gastrite não erosiva. Essa forma de gastrite consiste na inflamação da corrosão do revestimento gástrico. Normalmente, a gastrite erosiva se desenvolve subitamente, chamado de gastrite erosiva aguda, tudo aquilo que está começando agora. Mas também pode se desenvolver lentamente, chamado de gastrite erosiva crônica. Normalmente as pessoas, com exceção da gastrite, são saudáveis. A gastrite não erosiva é caracterizada pelas alterações no revestimento gástrico, que variam de desgaste, como atrofia, do revestimento gástrico, até a transformação do tecido gástrico.
em outro tipo de tecido intestinal, metaplasia, frequentemente. Diversos tipos de glóbulos brancos se acumulam no estômago e causa diversos graus de inflamações. Os glóbulos brancos podem causar inflamações em todo o estômago ou apenas em algumas partes. Aí, quais são as causas dessas gastrites? Então, que a gente já falou. Por infecção, por estresse, por lesão, por medicamentos, por distúrbio no sistema imunológico, eu já deixo falar. Pelo álcool, pela infecção do Helicobacter pylori, a radiação pode ocorrer se for administrada a radioterapia na região inferior ou esquerda do tórax, ou em região superior ao abdômen. Reações alérgicas provocadas por uma infestação por neumatelmintos lombrigas. Pode falar, quem levantou a mão. Ô, professor, o líquido biliar, ele pode pingar na camada do estômago e causar uma gastrite? O ducto biliar? Isso. Então, eles podem desembocar lá dentro junto com o suco gástrico, mas ele não vai dar uma gastrite. E se, suponhamos que eu fico mascando chiclete, o nosso estômago, o cérebro, ele entende que a gente está comendo alguma coisa, certo ou não? Certo. Aí ele não fica soltando um líquido biliar? Não, ele fica aumentando o suco gástrico. E isso não tem nenhum problema? Isso tem. O problema maior é o seguinte, você fazer esse processo do mastigar, seu organismo entende que ele tem que produzir mais suco gástrico, porque vai chegar comida. Ele não tem que corroer, ele vai pegar as paredes do estômago, aonde vai começar a formar uma gastrite. Ah, tá bom então, professor. Obrigado. Tá? Ô, professor, Oi. E quando, tipo assim, às vezes acontece, vou ser sincera, eu masco chiclete o dia inteiro. Às vezes, sem querer, eu puxo assim o ar e eu acabo engolindo o chiclete. Quanto tempo demora para esse chiclete sair? A degradação... Menina do céu. Gente, isso falam, né, antigamente, se engolir o chiclete vai dar nós das tripas. Isso é coisa, né? O suco gástrico ele consegue corroer, mas não é bom, né, engolir o chiclete. Mas, assim, seu organismo começa a degradar ele aí a partir de um certo tempo. Mas meia hora, 20 minutos, começa a fazer a degradação. Professor, deixa eu atrapalhar um pouquinho. Gastrite nervosa. Me explica que danada é essa? Gente do céu, é passar uma raiva que já me dá aquela ânsia, já me sobe aquele suco meio esverdeado do intestino, do fígado, não sei. Já colocar os bofes para fora, pense na raiva. Então, gastrite nervosa. Muitas pessoas falam que não existe, mas existe sim. Tá? É uma somatiza de coisas, somatizar um monte de coisa e acontece. Então, ele vai dar mesmo, tá? Ele pode aí, parece que tem, na verdade, não é nada do fígado que vem, e sim é o próprio suco gástrico que você sente queimar aqui, ó, na garganta, né? E Isso mesmo. E a mesma coisa, a porção do intestino delgado, a gente sabe quando a pessoa está com uma desinteria líquida, quando é na primeira porção do intestino. Por quê também, né? E pode perceber que ela sai quente, queimando tudo. Né? Quem já teve essa desinteria que sai água, queimando tudo, por causa do suco gástrico que vai sair junto. Tá? Então, nós temos um problema sério aí. Então, é normal a pessoa ter esse estresse, essa gastrite por estresse, e aí desencadeia todo o processo de gastrite, tá bom? Valeu, professor. E aí nós temos os sintomas. Se alguém quiser perguntar, levanta a mão que eu já sei o que quer. Aí eu falo, pode perguntar. Sintomas. A gastrite, geralmente é assintomática. Quando há sintomas, estes variam dependendo dependendo da causa. Pode incluir dores e desconforto, náuseas, vômitos e problemas descritos como indigestão, dispepsia. Complicações da gastrite. A pessoa pode ter uma hemorragia
ela pode ter úlcera, estreitamento da passagem da saída do estômago e úlceras estomacais ou úlceras gástricas. E aí nós temos um problema. Quando vocês já ouviram falar, superior e inferior, né? Então, o trato gastrointestinal superior, nós estamos falando do estômago para cima. E inferior, parte de baixo, nós estamos falando aí de intestino, né? Então, quando a gente fala de hemorragia digestiva alta, nós estamos falando do superior. E quando nós estamos falando de hemorragia digestiva baixa, nós estamos falando aí da porção de baixo, né, que é o intestino. Alguém quer perguntar? Ô, professor, boa noite. Eu passei no gastro e ele falou, na época não faz tanto tempo, que eu estava com pangastrite, que é uma inflamação em toda a parede do intestino. Mas é tanto que ele falou que nem adiantava tomar... esqueci o nome do... Omeprazol? Omeprazol, ele passou mais forte para mim. Ele passou mais forte, né? Porque na verdade a sua com o omeprazol não ia resolver. Então eles acabam mesmo passando mais forte. E uma das coisas que ele falou para mim, não tomar, hipótese alguma, suco de saquinho, nunca, e nem Coca-Cola. Jamais. Ele falou, duas coisas que eu te proíbo. Eu até brinquei, eu falei, e a cervejinha? Ele falou, tudo moderado. Entendeu? Mas ele proibir mesmo, foi a Coca-Cola, o suco de saquinho mesmo. Colega, para mim foi o mesmo, viu? Na época, ele proibiu derivados de leite, iogurte, queijo, para mim tomar esse omeprazol, que eu enjoava demais. Ele proibiu bastante coisa. Geralmente, alimento que contém muito laticínio, o laticínio, na verdade, ele é degradado no estômago mesmo, né? A absorção dele é no estômago. E precisa de muito suco gástrico. Então, a pessoa que já tem gastrite ficar comendo esse tipo de coisa, eu mesmo, qualquer coisa com laticínio, com leite que eu como, já fica horrível, muito refluxo também, queimação. É normal isso daí. Inclusive, café também faz um mal pra caramba pra quem tem gastrite, é horrível. Gente, professor, eu tenho tudo isso, mas por causa de outra coisa. Por causa da cachaça. É por causa do pó. Que pó? Não, gente, não. Gente do Errou! Professora, a menina fez uma pergunta. Peraí, Moisés, Eu parei o que a carro só pra mocinha tinha avisar feito vocês. uma pergunta Às vezes- antes. Você tá falando sério? Tô perdido. eu não entendi, Moisés. Repete de novo, por favor. É porque eu ia falar, que tinha uma pessoa falando que tinha feito uma pergunta antes, mas eu ia falar que eu parei o carro só para avisar vocês que, pessoal, eu tinha todos esses sintomas, o professor vai concordar comigo, tinha todos esses sintomas, ia no médico, eu fiz uma endoscopia alta e baixa, do jeito que o professor falou. Sabe o que eu tenho? Tenho H. pylori. E ela faz todo esse sintoma aí que vocês falou. Às vezes fala, é o suco gástrico vindo até a garganta, é o estômago inchado, é queimação o dia inteiro, tudo que você come não faz digestão, e é essa tal de H. pylori. E é ruim de combater ela, hein, pessoal? Porque é 30 dias de antibiótico direto, 30 ou 20, acho que é 30 dias ou 15 dias de antibiótico direto. E é um kit de H. pylori, já vende o kit para ele. Pronto, falei, eu não ia falar, falei. Que bom. Ô, professor, a Pamela perguntou, ela tinha a mesma pergunta que eu, né? A dúvida que eu. Se pode causar sangramento. Pode causar esse sangramento, como está mostrando aqui para vocês, a hemorragia digestiva. E uma coisa que eu vou falar para vocês, que é muito importante, o que o Moisés trouxe, que tem muitos médicos que acabam tratando como gastrite, e não como H. pylori, que é este aqui, ó, Helicobacter pylori, tá? É uma bactéria que dá no estômago.
toma aí mais ou menos 21 dias de antibiótico, mais omeprazol. Existe um kit para o H. pylori mesmo, como o Moisés falou. Outra coisa que eu quero desmistificar para vocês. Liga o microfone, quem tiver com o microfone ligado, depois pergunta. Porque está fazendo barulho aqui de volta. Um retorno. É o seguinte, eu não sei, acho que foi o Gustavo que falou. Eu vou só desmistificar isso aí. Nunca o estômago faz absorção. O estômago faz a degradação. É no estômago a degradação. A absorção é lá no intestino delgado, no duodeno, tá? Então, lembrem sempre disso. Pode ser uma pegadinha minha na prova, tá? Então, nunca na vida de vocês como auxiliar técnico, falar. A digestão a digestão pode começar desde a boca, mas a absorção não é feita no estômago. Lá a gente quebra tudo ali, deixa aquilo lá no quilo, que depois passa e vira. Tá bom, gente? Então, não existe absorção no estômago, tá bom? Professor, então o estômago faz a degradação de tudo que entra dentro dele. Entrou o medicamento, ele vai quebrar em partes pequenininhas para poder ir para o fígado. Aí o fígado tira as toxinas, a absorção é lá no intestino delgado, aonde esse intestino delgado joga para a veia porta, ele é na veia porta, lá no fígado tira todas as toxinas, e aí vai só os nutrientes, só o oxigênio, só aquelas coisas boas. O que é ruim, o fígado joga para fora, tá bom? Ok. Ficou claro para todo mundo isso, meus anjos? Sim. Obrigado. Nunca esqueça isso, tá? Nunca existe absorção no estômago. É bom ter essas coisas, porque o médico falar, eu não vou ficar ensinando nada para ninguém, não. Eu vou falar que é do estômago e ele vai entender. Então, a gente sabe que é um erro, que não existe, tá? Então, aí... Deixa eu fazer uma pergunta. Como que a gente adquire essa bactéria? Alimentação. Alimentação? Isso. Vamos dizer, é uma bactéria que ela está na corrente. Ela entrou dentro do seu corpo, ela consegue viver com... Imagina só que essa bactéria é tão boa que ela sobrevive ao suco gástrico. Eita. A bicha é forte, hein? Tá parecendo o coronavírus. Acho que é pior a bichinha. Imagina só o suco gástrico, ele degrada, ele faz você como você estivesse jogando ácido em alguém. Tá, mas aí no caso, se a gente não tratar essa bactéria, ela pode evoluir e virar alguma outra doença bactéria? Pode. Você depois começa com isso, você vai ter hemorragia, ela começa a fazer comer o estômago, que é uma bactéria, ela vai estragar seu organismo. Nossa Senhora. E dá em criança também, né, Pro? Criança dá bastante, que a gente acaba falando, eles acabam botando a mão no chão, botando na boca, fazendo um monte de coisa, tá? Entendi, professor. Então, aí para vocês verem, olha, pode dar úlcera, pode dar aí um câncer de estômago, né? Então, temos muitas coisas. Diagnóstico, endoscopia digestiva alta e história de queixa do paciente, o que ele me traz. Tratamento medicamentoso para a produção do ácidos e antiácidos, antibióticos que tratem a infecção por H. pylori, tratamento para interromper a hemorragia e tratamento sintomático, para aquele para dor, para sintomas. Não tem mais o que eu fazer, já tem um câncer, já tem uma outra coisa, eu vou só tratar dos sintomas, a dor, a febre e aí sucessivamente. Cuidados de enfermagem, prepara o paciente para exames, orientação sobre fracionamento dos alimentos, administrar os medicamentos, eu vou fracionar esses alimentos para não pesar no estômago, por isso que a gente fala que vocês não podem comer igual uns cavalos, querer comer tudo que vê pela frente, manter um ambiente calmo e confortável, porque a pessoa acaba ficando irritada, controle de sinais vitais, observar a presença de hemorragia, tá? E aí a gente fala um pouquinho sobre a úlcera péptica. A úlcera péptica é uma úlcera de forma redonda ou oval, no qual o revestimento do estômago ou duodeno foi corroído pelo ácido gástrico.
e sucos digestivos. A úlcera péptica pode resultar em infecções por Helicobacter pylori ou da ação do medicamento que enfraquece o revestimento do estômago ou do duodeno. A úlcera penetra no revestimento gástrico, ele vai corroer aí, pode variar em vários milímetros, em vários centímetros. A úlcera pode ocorrer em qualquer idade, incluindo na infância, mas são mais comuns entre adultos de meia idade. Às vezes, as gastrites, as inflamações do estômago, se transformam em uma doença ulcerativa. E aí nós também temos a úlcera duodenal, o tipo mais comum de úlcera péptica, que surge nos primeiros centímetros do duodeno, lá no intestino. As úlceras estomacais, úlceras gástricas, são menos frequentes e costumam ocorrer na parte inferior. E aqui mostrando para vocês, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma úlcera gástrica. Parece o que isso aqui? Uma herpes labial, não parece? Parece, Pro. Então, olha o que faz no estômago, tá vendo? Ó, a úlcera... Parece mesmo. E a úlcera duodenal. Então, aqui no duodeno também. Então, isso aqui é um problema sério. A gente transforma em úlcera gástrica. E eu acho importante vocês visualizar para vocês poderem entender o machucadinho desse que o suco gástrico faz. Tá? Então, quais são as causas? Também é uma infecção pelo H. pylori no estômago, que vai descer para onde? Para o meu duodeno, vai ter um problema. Sintoma mais comum da úlcera péptica é a dor intensiva, leve a moderada na parte superior do abdômen. Complicações, sangramento e hemorragia, penetração, perfuração, obstrução, bloqueio, câncer e hemorragia. Então, pode ter tudo isso de complicações. Diagnóstico, endoscopia digestiva alta, tratamento antibiótico, medicamentos inibidores da produção do ácido, antiácido e, às vezes, cirurgia. Eu tenho que fazer algumas cirurgias para cicatrizar isso aqui. Tudo isso. Outra coisa para vocês entenderem, quando eu tomo medicamento que a gente fala antiácido, né, ou o que as meninas falaram aí, omeprazol, o omeprazol é um protetor gástrico. Ele faz o quê? Ele reveste aqui, ele protege a mucosa do estômago. Então, se tiver comida aqui, ele também vai proteger se eu tomar o comprimido junto com a comida. Então, por isso que nós tomamos ele em jejum. Tá bom? E aí o médico pede para tomar à noite antes de dormir e na hora que acorda, algumas pessoas. Por quê? A pessoa que acaba voltando muito, né? Nossa, não consigo dormir, que eu viro de um lado, fica voltando, me incomoda dormir e um monte de coisa, tá bom? Cuidados de enfermagem, pode falar. Cuidados de enfermagem, preparo do paciente para exames, orientação sobre o fracionamento da comida. Então, eu vou falar para ele pode comer o tanto de comida, mas fracionar, comer a cada 2 horas aquele montante de comida que ele coloca. Administração de medicamento, não tomar o medicamento com o estômago vazio, vai aí, não vai proteger, antiácidos, e aí a gente começa a conversar com eles. Manter um ambiente calmo, tranquilo e confortável, auxiliar o paciente em cuidados de higiene, controle de sinais vitais e observar a presença de hemorragias. Perfeito? E aí nós vamos para... Oi, pode falar. Pancreatite. Pancreatite é o termo utilizado para descrever uma inflamação do pâncreas. Quando a inflamação do pâncreas ocorre de modo súbito, ou seja, agudo, estamos diante de uma pancreatite aguda. Quando a inflamação é recorrente a sinais e lesões persistentes do pâncreas, chamamos de pancreatite crônica. Quais são essas causas? A pancreatite aguda ocorre por abuso de bebida alcoólica ou por uma pedra da vesícula, que fica presa na saída do ducto pancreático, impedindo a drenagem das enzimas para o duodeno. Aí nós temos hipertrigliceridemia. A pancreatite pode ocorrer quando os níveis de triglicerídeos
ficam muito elevados, ultrapassando a barreira dos 1.000 miligramas por decilitros. Hipercalcemia, níveis elevados de cálcio sanguíneo, também pode causar a pancreatite aguda. Drogas, medicamentos como azatioprina, corticoides, pentamidina, metronidazol, clomifeno, pravastatina, ácido valproico, omeprazol, losartan, taquimocifeno, isoniazida, furosemida, enalapril já foram descritos como causa de pancreatite. O consumo de cocaína ou maconha está relacionado com ocorrência de pancreatite aguda. Tá? O HIV e outras infecções como citalaglomerulovirose, cachumba, salmonelose, amebíase, toxoplasmose, etc., também pode atacar o pâncreas. Traumas abdominais, malformações do pâncreas, fibrose cística, tá? Lúpus, eritematoso sistêmico ou idiopática. Em alguns casos, não consegue identificar nenhum dos fatores da pancreatite. Então, ela é idiopática, tá? Então, aonde eu não consigo ver nada disso. Sintomas: dor abdominal. Dor costuma ser localizada, difusa, na parte superior do abdômen, irradiando para as costas. Normalmente é uma dor desencadeada e agravada pela alimentação, ao contrário da cólica biliar, que também costuma surgir após a alimentação de 6 a 8 horas. A dor da pancreatite aguda pode durar vários dias. Náuseas e vômitos em 90% dos casos, e pode ser tão intensa que o paciente rapidamente procura atendimento médico. A pancreatite aguda alcoólica é mais comum nos indivíduos que bebem cronicamente e costuma surgir dentro de 24 e 72 horas após um episódio de consumo excessivo de álcool. Perfeito? Tratamento: administrar soros e controlar a dor. Jejum total, no mínimo de 3 a 7 dias, uma vez que a alimentação estimula a produção de enzimas pancreáticas e acabam lesar ainda mais o pâncreas. Alimentação enteral. Então, a gente vai fazer alimentação enteral. Cuidado de imagem. Quem está com o microfone ligado, desliga. Preparo do paciente para exame, orientação sobre o jejum, administração do medicamento, manter um ambiente calmo e confortável, auxiliar o paciente nos cuidados de higiene, controle de sinais vitais. Aqui eu quis colocar para vocês verem aqui. Cortando o paciente, o abdômen no meio, só no meio eu vou ter quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo. Quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. E a gente fazendo em 8, a gente vai ter hipocôndrio direito, flanco direito e fossa ilíaca direita. Aqui eu tenho o epigástrico, o mesogástrico e o hipogástrico. Aqui eu vou ter hipocôndrio esquerdo, flanco esquerdo e fossa ilíaca esquerda, tá? Então, aí tem. Isso aí tem um exercício lá no caderno de você, na apostila, para vocês visualizarem isso. E aí, agora, alguém quiser perguntar, fica à vontade. Nós vamos ter aí o segundo vídeo, aonde já começa o capítulo 2, tá? Professor, Oi. Só voltando um pouquinho lá na gastrite, um dos sintomas não é a azia? Nem sempre a azia pode ser problema de gastrite. Ah, tá. Outras coisas. Muitas vezes as pessoas falam sobre isso. E vocês perceberam que não vem azia como... Ele não entra só azia. Azia você pode ter comido um pão, não é uma gastrite. Entendeu? Porque não é inflamação, é uma azia que você provocou devido à fermentação do seu estômago. Perfeito? Ok.
É bom essas perguntas, gente, porque a gente fica aí sabendo que vocês estão aí realmente querendo aprender. Isso é muito importante. Agora, outra coisa importante, que eu quero que vocês aí acabem, esse vídeo já entra como no 2 aí, tá? Que nós vamos ver esse enfermeiro fazendo a passagem de sonda, e aí eu fiz questão de procurar esse vídeo. Por que eu fiz questão de procurar esse vídeo? Porque esse vídeo, ele mostra pra gente os materiais também. Lembra que eu falei na aula sobre vocês arrumar o material? Né? Por esse motivo. Então, por isso que eu passei. Os 3 vídeos estão lá no PowerPoint que eu vou mandar, tá bom? Então, bora assistir. Passagem de sonda nasogástrica. Hoje, com uma participação. Olá, pessoal, saudações. Eu sou o professor Emerson Marques e hoje venho com mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, com uma participação especial do nosso paciente, o senhor João, faremos a passagem de sonda nasogástrica e você irá acompanhar a técnica passo a passo. Falarei sobre os materiais necessários para a realização do procedimento, a técnica do procedimento e o teste pós-procedimento, para se certificar se a sonda está no local correto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para receber a notificação de novos conteúdos. Já dê aquele joinha para incentivar o nosso canal e não deixe de compartilhar os nossos conteúdos. Vamos levar o conhecimento e a educação ao mundo. Vamos ao procedimento? Já fiz a separação aqui do material que utilizaremos. Vamos utilizar gaze. Essa gaze eu utilizo para umedecê-la com um anestésico. Nesse caso, já separei o anestésico aqui. Vou utilizar a lidocaína. O anestésico serve tanto para a sonda deslizar e umidificar a mucosa, como também vai aliviar a dor do paciente, tendo em vista que é um procedimento que incomoda bastante. Separei também aqui a sonda nasogástrica. Nesse caso, vou utilizar uma número 18, mas o número da sonda está relacionado com o objetivo do procedimento. Então, o objetivo da sondagem nasogástrica pode ser tanto para fazer uma drenagem, para fazer uma lavagem gástrica, ou até mesmo para a alimentação do paciente. Separei também a fita adesiva, nesse caso aqui micropore, para fazer a fixação da sonda. Vamos utilizar a tesoura para recortar a fita. Uma seringa de 10 ou 20 ml para fazer o teste após a passagem da sonda. Nesse teste, a gente também utiliza o estetoscópio para fazer a ausculta. Separei também os EPIs, óculos de proteção, máscara e luvas de procedimento, além de um lençol ou uma toalha para forrar o tórax do paciente, caso ele venha apresentar náusea, vômito, tem algo para auxiliar o paciente nesse momento. Vamos lá. Já conversei com o senhor João, é muito importante, se o paciente estiver lúcido, conversar com ele para pedir a colaboração, pedir para ele, no momento que ele sentir que a sonda chegue na garganta, que ele faça a deglutição, que ele engula enquanto eu estiver introduzindo a sonda. Isso facilita muito o procedimento. Porque se no momento da passagem da sonda, o paciente ele fica muito tenso, ele se contrai, ele não faz a deglutição, trava tudo aqui e dificulta o procedimento, além de aumentar o desconforto para o paciente. Essa parte de orientação é extremamente importante. Como é um procedimento invasivo, o ideal é que a gente coloque biombo, feche a janela do quarto, para manter a privacidade do nosso paciente. Já fiz aqui o recorte das fitas. Então é importante, antes de iniciar o procedimento aqui, já deixar tudo separado para que agilize o procedimento. Já recortei a fita adesiva. Para que serve essa fita adesiva? Tanto para fazer a marcação da sonda, nós vamos medir o tamanho da sonda, para que chegue no estômago do paciente. Como também para fazer a fixação da mesa. Já higienizei as mãos com água e sabão e eu vou calçar a minha luva de procedimento.
Aqui no canal também vocês podem acompanhar. Eu ensino, dou algumas dicas de como calçar as luvas com mais facilidade. Então, essa aqui é a nossa sonda. Esse tipo de embalagem não abre puxando as armas. Ele tem um pequeno picote aqui nesse canto, onde é só você puxar. Ela já abre, com facilidade. Retira a sonda da embalagem. Lembrando que esse procedimento aqui é um procedimento limpo, não é um procedimento estéril. Vamos colocar aqui, ó, esse lençol sobre o tórax do paciente, para forrar. Ok. Agora vamos fazer a medida da nossa sonda. Como funciona? Qual é a medida para a passagem de sonda nasogástrica? Como eu já falei, essa sonda ela vai até o estômago do paciente. Então, a medida, a gente vem aqui, ó, da ponta do nariz ao lóbulo da orelha, ponta do nariz, lóbulo da orelha, e sigo até chegar no processo chitóide, que é a última parte do osso do externo. Aquela famosa pontinha, na região epigástrica. Ok, marquei. Mantenho o meu dedo aqui, ó, que eu estou marcando o limite dessa sonda, até onde nós vamos introduzir. Pegamos um pedaço daquela fita, que já deixamos separada, e colamos aqui para fazer a marcação. Ou seja, vamos introduzir a sonda até essa marquinha aqui, ó. Esse é o comprimento da sonda para chegar até o estômago. Já deixei a gaze aberta para facilitar o procedimento. Agora vou pegar um pouco de xilocaína. Essa é uma xilocaína em gel. E vou umedecer a nossa gaze. Umedecida a gaze, iremos lubrificar a sonda. Professor, eu já vi alguém introduzindo xilocaína na narina do paciente. Posso fazer isso? Pode fazer isso. Uma pequena quantidade eu posso pegar. Tem os tubos de xilocaína que já vem com o bico. Eu posso encostar o bico aqui na narina do paciente e introduzir uma pequena quantidade para lubrificar a mucosa nasal. Nesse caso, eu vou umedecer somente a gaze. Então, coloquei uma quantidade suficiente para fazer essa lubrificação. E vamos fazer o seguinte agora. Deixa a sonda no tórax do paciente. Vamos tirar essa gaze daqui. Eu também já escolhi qual é a melhor narina para fazer a passagem da sonda. Nós avaliamos a permeabilidade da narina. Então, qual é a narina mais pérvia, aquela mais aberta, que condiz com o calibre da sonda. Então, vamos fazer a passagem na narina esquerda. Reparem que eu deixei o nosso paciente aqui, o senhor João, num decúbito de 45 graus. Vou apoiar a minha mão não dominante atrás do pescoço do paciente. Dá licença, viu, seu João? É importante fazer uma hiperflexão do pescoço. Apoiar o queixo dele aqui na região do tórax. Isso faz com que eu libere a passagem da epiglote para o esôfago. Coloco a ponta da sonda na narina do paciente e essa é uma dica muito valiosa que eu vou dar para vocês. Na hora de fazer a introdução da sonda, eu não introduzo nesse sentido aqui, ó. Por quê? Essa ponta da sonda vai pegar nas conchas nasais e vai doer muito. Além do mais, ela não progride e machuca o paciente. Então, introduzimos a ponta da sonda. Licença, senhor João. Lembra quando eu pedi, o senhor vai engolir, tá bom? E aí, a partir desse momento, eu coloco essa sonda direcionada para cima e vou introduzindo a sonda. Repare, eu estou fazendo a flexão do pescoço do paciente. Estou introduzindo a sonda. Isso, olha lá. Essa sonda já chegou na orofaringe. E aí eu vou pedindo para o paciente engolir. Pode ser que nesse momento ele sinta náusea. Porque eu estou estimulando o nervo vago do paciente. Então,
Espero ele relaxar. Relaxou? Vamos lá, seu João, vai engolindo. E aí eu vou introduzindo a sonda. Se a sonda apresentar alguma resistência, uma dica que eu dou também é vocês girarem essa sonda enquanto vai introduzindo. Girem um pouquinho, façam esse movimento com o dedo, que ela vai encontrando o trajeto correto. Introduzo. Se porventura o paciente tossir, começar a tossir na hora do procedimento, interrompa o procedimento, retire essa sonda, que a sonda pode estar indo no trajeto da traqueia. Estamos quase acabando. Ok, chegou na marca, não introduzimos mais. Seguro aqui, ó, com a mão dominante, tiro de trás do pescoço do paciente e vou colocar a fita para fazer a fixação. Coloco a fita aqui, ó, faço uma voltinha e levo para o nariz. Lembrando que essa primeira fixação, ela pode ser provisória. Logo em seguida, você pode vir aqui e reforçar essa fixação. Venho aqui, coloco mais uma fita para reforçar. Ok. Finalizei a fixação, agora vamos fazer o teste da ausculta. Pego o estetoscópio, a nossa seringa. Lembrando que não se faz mais o teste com um copo com água. Então vamos aspirar ar na seringa, cerca de 10 ml de ar, conecto aqui na sonda. Em grande parte dos casos, o suco gástrico já vai refluir pela própria sonda gástrica. Mesmo assim, a gente faz o teste da ausculta. Conecto essa seringa com ar aqui. Pego o estetoscópio e coloco na região epigástrica do paciente. Exatamente sobre o estômago. E aí vamos fazer o seguinte, prestar atenção na ausculta enquanto nós injetamos esse ar sob forte pressão. Injetei o ar, consegui auscultar as borbulhas no estômago do paciente. Ou seja, essa nossa sonda está alocada no estômago. Procedimento realizado com sucesso. No registro de enfermagem, como vai ficar? Primeiramente, colocamos o horário, 16 horas. Realizado passagem de sonda nasogástrica número 18, em narina esquerda, com teste de ausculta positivo. Ponto final, assino e carimbo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Um grande abraço, saudações! Viram? Viu? Parece. O professor. Perceberam, então? Foi. Uma vez eu cuidava de uma senhora junto com outra menina. E ela usava a sonda. E quando entrava ar, a menina ela esticava a sonda para poder sair esse arzinho. Isso mesmo. Abre ela e deixa ela esticada e vai descendo todo o ar. Isso, ela fazia isso. O arroto. Como fosse a pessoa arrotar. Entendi. Interessante. Quem perguntou, Moisés, eu não sei, foi alguém. Professor? Oi, Emerson. E se durante a passagem da sonda o paciente vier a vomitar? Como que faz? Tem que esperar um tempo, um período para poder fazer o procedimento de novo? Na verdade, eles acabam não vomitando, eles tossem. Ah, tá. Então isso não ocorre, não acontece. Pode acontecer, porque a ânsia de vômito dá quando você enfia na língua. Mas você está enfiando no nariz e ele está passando já dentro da traqueia, de toda parte, né? Laringe, estômago, esôfago. É verdade, eu não pensei por esse lado. Tá bom? Então, vocês perceberam que é isso que eu quero que vocês aprendam? Foi aquilo que eu falei nas últimas aulas,
de técnicas que nós tivemos, como que é, vocês viram? Eu quero que vocês vão atrás de material, saber como é o correto do material. Poxa, o professor passa vídeo, eu passo vídeo para vocês visualizar o que o outro está mostrando também. Que eu falo uma coisa, se vocês pegarem, vocês vão ver que é a mesma coisa que eu estou falando, tá? Então, ali está vendo com o boneco como que é a passagem, né? Vocês podem aí, tem algumas pessoas que têm mais curiosidade, como que é no hospital, tem alguns que acabam gravando. Então, tem N coisas que dá para a gente fazer. Então, é isso que eu acabo passando para vocês, essa importância do vídeo, tá? E para vocês visualizarem aí no dia a dia. Perfeito? Então, o que eu peço para vocês é sobre o que eu pedi, atividade. Assista um vídeo da ostomia, da colostomia, da bolsa. Assista um vídeo, depois vai no Google Acadêmico, coloca lá materiais utilizados, procedimento passo a passo da ostomia, como que limpa a bolsa de colostomia, e aí sucessivamente. Isso é muito importante, tá? Pode falar, Lindomar. Essas aulas não vão ter ela na prática também? Então, na verdade, vocês viram que vocês não passam. Quem passa é o enfermeiro. Vocês vão ter na prática, mas preparando o material. Ok. Aí eu passo para a turma ver como que é, mas vocês preparando o material. Vocês repararam em tudo no vídeo? Vocês perceberam que quando ele falou, ele estava mostrando as coisas, ele estava de aliança? Aí depois ele falou da higiene das mãos, ele estava sem aliança? É só vocês... Eu reparei agora que o senhor falou. Então, é só vocês pegarem o vídeo que vocês vão conseguir assistir e vocês vejam. Quando ele está mostrando o material, mostra a aliança direitinho. Aí, quando ele fala, eu higienizei as mãos, não tem mais aliança. Ai, eu vou dar uma olhada, professor. Oi? Eu vou dar uma olhada, porque aqui para mim só tava a sua imagem. Ai, que linda. Eu usava, acho que umas 30 pulseiras de prata no braço. Eu tirei tudo, porque a minha mãe falou, professor, pegar você com essas pulseiras, ele vai brigar. Tá, gente? Então, é tudo isso que eu estou trabalhando com vocês. Eu vou mandar para vocês já o PowerPoint, para vocês poderem aí já começarem a assistir. Veja aí que a gente tem 2 aulas, tem os exercícios. Então, a gente está indo na aula 2 já. Tá? Então, são essas as importâncias que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Professor, uma perguntinha. O senhor vai mandar o trabalho a pesquisa que a gente vai ter que fazer lá no grupo? Ou não? Eu já falei, é sobre pesquisar. Peraí, estou escrevendo. Pesquisar bolsa de colostomia, materiais, limpeza e procedimentos. Pronto, já mandei lá no grupo. Professor. Obrigada. Professor, Oi? vai ser a punho? É manuscrito. Ok, professor. Isso é do tempo do meu avô. Vou escrever uma carta a punho. E vai ser para quando isso aí, professor?